Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando no Evangelho de Mateus e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 20. Eu quero ler com os irmãos dos versículos 25 até o 28. Está escrito assim: Jesus os chamou e disse: Vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o Filho do Homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Amados, se nós lermos aqui o contexto desses versículos, é a mãe de João e Tiago, e ela chega para Jesus e pede assim: declara que no teu reino, Senhor, os meus filhos se assentarão, um à tua direita e o outro à tua esquerda. E aí Jesus olha para eles e diz assim: por acaso vocês sabem o que estão me pedindo? Não sabem o que estão me pedindo, né? Porque vocês poderão beber do cálice que eu vou beber? E eles ainda respondem: podemos? E aí Jesus olha para eles e diz assim: tudo bem, vocês vão beber do cálice que eu beberei, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda já não cabe a mim conceder. Cabe ao meu Pai. É Ele que prepara o lugar para cada um. E aí, os outros 10 discípulos, quando ouviram isso, eles ficaram indignados com João e com Tiago. Pensando, né? No mínimo pensando, não acredito que eles estão pedindo isso para o Senhor. Que ousadia! E aí Jesus chama os discípulos e explica para eles como que funciona o reino de Deus, completamente diferente do que eles estão acostumados aqui na Terra, com a forma, com a estrutura de governo, com a estrutura mental, com a estrutura governamental aqui da Terra, que é totalmente diferente no reino de Deus. E aí Jesus olha e diz assim: olha, vocês sabem que os governantes das nações dominam as nações, ou seja, eles exercem um senhorio, um domínio, eles subjugam as nações. E as pessoas importantes exercem poder sobre as outras pessoas, exercem poder sobre as nações. Mas entre vocês, ou seja, no reino de Deus, não vai ser assim. Não funciona assim no reino de Deus. Entre vocês, aquele que quiser ser importante, ele deverá ser servo. E aquele que quiser ser o primeiro, ele deverá ser escravo, ou seja, ele deverá se subjugar, se sujeitar. Porque como o Filho do Homem, ou seja, do mesmo jeito que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, é assim que vocês devem viver, porque o reino de Deus funciona assim. A estrutura do reino de Deus é assim. Amados, quando nós lemos isso daqui, nós vemos esse formato, essa estrutura mental, Jesus confrontando uma estrutura mental. Quando a mãe de João e Tiago foi pedir para Jesus, ela estava com essa estrutura terrena, essa estrutura de pensamento meramente natural, querendo que os filhos, porque todo pai e toda mãe, ele se orgulha dos seus filhos quando eles têm uma conquista. Isso é normal, os pais ficam felizes, ficam contentes. Então aquela mãe pensou, bom, no reino de Jesus Cristo, já que os meus filhos são discípulos, eu vou pedir para que eles fiquem sentados ao lado de Jesus. Afinal, Jesus é o rei, então eu quero que os meus filhos fiquem lá, sentados do lado do rei. E aí vem Jesus e diz: você não sabe o que você está pedindo, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. E aí ele explica que a estrutura no reino de Deus é uma estrutura completamente diferente da estrutura terrena
natural. E muitas vezes nós temos visto essa estrutura que Jesus combateu reinando no meio da igreja. Amados, a gente precisa se desfazer dessa estrutura mental sobre ser mais importante, sobre estar num patamar mais elevado. Essa é a estrutura natural terrena governada por Satanás. Olha o que Jesus disse. Aqui vocês sabem, na terra funciona assim, os governantes das nações as dominam, exercem domínio sobre as pessoas. Aqueles que são mais importantes, hoje nós sabemos, aqueles que têm um poder aquisitivo, que são importantes, têm influência sobre as nações, exercem influência, têm poder sobre as pessoas. Só que no reino de Deus não funciona assim. E quantos cristãos, filhos de Deus, ainda estão com essa mentalidade, assim como a mãe de João e de Tiago estava naquele momento, com essa mentalidade meramente natural, terrena. Então, o mais importante é ser conhecido, o mais importante é ter um cargo, o mais importante é ter um nome reconhecido no local onde está, onde congrega, ou na sua cidade, ou na nação. Pessoas correndo atrás de curtidas, de likes. Meu Deus, amados, não foi para isso que nós fomos chamados. Jesus confrontou essa estrutura de pensamento. No reino de Deus, aquele que quer ser importante, ele serve. Ele é aquele que se sujeita para fazer a vontade de Deus. E aí nós precisamos entender, sair dos dois extremos. Existem os dois extremos, daqueles que querem poder a qualquer custo dentro da igreja. Eles se sujeitam a qualquer coisa para ter um cargo, para ter um nome, para se tornarem conhecidos no meio gospel. Eles fazem o que for possível. E existe aquele outro extremo, que são das pessoas que, por não entenderem o que é se tornar servo, aceitam, se submetem à manipulação desses prepotentes, soberbos, arrogantes que querem poder a qualquer custo. Amados, quando o Senhor Jesus diz que aquele que quiser ser importante, ele deverá ser servo, não é simplesmente fazer o que uma pessoa manda o outro fazer. O servir é debaixo do governo e do poder do Espírito Santo. Quando nós fazemos aquilo que o Senhor nos direcionou a fazer, nós estamos servindo. Ainda que muitas vezes isso confronte uma liderança ou confronte uma estrutura. Vou dar um exemplo. Eu sei que enquanto eu estou aqui exercendo o que Deus me chamou para fazer, gravando esses áudios, escrevendo estudos, entregando aquilo que Deus tem colocado nas minhas mãos, entregando gratuitamente para a igreja, eu sei que eu estou servindo, mas é da forma que Deus tem direcionado. Talvez algumas pessoas não concordem com essa forma do meu serviço. Eles gostariam que eu fizesse de outro jeito, mas é a forma que Deus tem me direcionado para servir os meus irmãos, para ser um instrumento de bênção para a vida dos meus irmãos. É assim que o Senhor tem direcionado a minha vida. Coloco aqui junto a vida da irmã Karina. É assim que Deus tem nos direcionado. Amados, nós precisamos abolir, deixar Deus transformar a nossa maneira de pensar, porque no reino de Deus é muito diferente. Nós não precisamos nem ser aquelas pessoas que buscam poder e reconhecimento a qualquer custo, e também não precisamos ser aquelas pessoas que se sujeitam a qualquer coisa porque acham que servir é se sujeitar a todo tipo de manipulação que muitas vezes nós temos visto vindo da parte de líderes. Amados, nós temos vivido tempos difíceis
Infelizmente, o evangelho tem sido corrompido ano após ano. Existe muita manipulação da parte dos líderes, querendo que as pessoas sejam quase seus escravos. Mas não é para nós sermos escravos e servos simplesmente de homens. Nós nos tornamos servos, escravos. O que é o escravo? Eu me sujeito ao governo do Espírito Santo. No reino de Deus funciona assim. Nós nos sujeitamos ao governo do Espírito Santo. E quando nós servimos debaixo do governo, do domínio do Espírito Santo, amados, as coisas fluem. Fluem com uma naturalidade, fluem com uma unção, com um poder que vem do Senhor, porque Ele vai nos direcionando. E se Ele quiser nos tornar pessoas conhecidas, Ele nos torna. Agora, se Ele quiser usar as nossas vidas apenas ali dentro da nossa casa, com a nossa família, com os nossos amigos, no nosso local de trabalho, é assim que Ele vai nos usar. É assim que Ele vai manifestar a vida dEle através de nós. Essa estrutura mental do mundo, que é extremamente terrena, natural e demoníaca, nós precisamos abolir, derrotar, acabar com essa estrutura mental da nossa vida. Nós não fomos chamados para simplesmente sermos reconhecidos por homens. Nós fomos chamados para manifestar a vida de Cristo. Eu quero encorajar você a não ser nenhum desses extremos, nem buscar poder e reconhecimento a qualquer custo, e nem ser daquele que se sujeita a todo tipo de ordem, de manipulação. Aquilo afeta a tua paz e ainda assim você continua fazendo, porque o teu líder mandou, o teu pastor mandou. Mas nós vivemos na nova aliança. Na nova aliança todos nós temos o Espírito de Deus habitando em nós. Eu não estou aqui incentivando uma anarquia, não. Eu estou aqui incentivando os irmãos a ouvirem do Espírito. Eu nunca vi o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, os outros discípulos manipulando as pessoas para que elas fizessem o que eles queriam. Pelo contrário, eu vi pessoas se dispondo a querer ajudar no ministério do apóstolo Pedro, do apóstolo Paulo, mas eles não manipulavam as pessoas. Pelo contrário, quando nós lemos, por exemplo, tem um irmão chamado Demas. O apóstolo Paulo fala sobre ele. Em certo momento, Demas era um ajudador no ministério do apóstolo Paulo. De repente, Demas, o apóstolo Paulo diz assim, ele amou mais o mundo e resolveu nos abandonar. O apóstolo Paulo não prendeu ele, não fez chantagem com ele, não manipulou ele. Não, a decisão é dele. Se ele amou mais o mundo e quis voltar para lá, o que o apóstolo Paulo poderia fazer? Apenas orar por ele. E ele saiu, deixou de andar, de caminhar com o apóstolo Paulo. Sabe, amados, nós precisamos nos desvencilhar dessa estrutura de domínio e governo igual é no mundo. Jesus confrontou essa estrutura. Jesus fala que não é assim, no reino de Deus não funciona assim, entre vocês não funciona assim. Se alguém quiser ser importante, não vai dominar o outro, não vai manipular o outro, pelo contrário, vai servir, vai ser um servo. Aqueles que são líderes, que exercem algum tipo de liderança, seja ministerial, seja num grupo familiar, qualquer tipo de liderança, seja dentro da tua casa, como pai, como mãe, nós não fomos chamados, nós que exercemos liderança, não fomos chamados para manipular e dominar as pessoas que Deus coloca para nós liderarmos. Nós fomos chamados para servir essas pessoas. E nós servimos demonstrando a vida de Cristo, manifestando a vida de Cristo, ensinando a respeito das verdades fundamentais do Evangelho. Nós servimos amando as pessoas, orando por elas. Sabe, amados, nós precisamos mudar essa estrutura mental. Esse tipo de mentalidade que existe um dominador e um dominado não funciona assim no reino de Deus. No reino de Deus não funciona assim.
e nós precisamos nos render ao estilo de vida que Jesus Cristo veio implantar, ao estilo de vida que Jesus Cristo veio nos mostrar. E eu encorajo vocês a se renderem a esse estilo de vida. É um estilo de vida muito mais leve, muito mais tranquilo, muito mais prazeroso de se viver, muito mais satisfatório. Nós servimos porque amamos, nós nos relacionamos com as pessoas por amor a Deus acima de qualquer coisa. Nós fazemos o que Deus nos chamou para fazer porque amamos ao Senhor, amamos as vidas, porque Deus ama as vidas. Sabe, amados? É uma vida mais tranquila, muito mais tranquila. E nós não precisamos, para quem exerce algum tipo de ministério, você não precisa se preocupar em ficar conhecido, em tornar o teu nome conhecido, em se tornar uma pessoa importante. Você não precisa correr atrás de dinheiro, nada disso. Jesus confrontou esse tipo de estrutura mental, esse tipo de estrutura de vida. O que nós precisamos é nos render e nos tornarmos pessoas disponíveis a Deus para viver a vida que Deus conquistou para nós e fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Então você que é líder, eu encorajo você, renda-se ao Senhor, dia após dia, cada vez mais, para ser um manifestante, aquele que manifesta a vida de Cristo aos seus liderados, que exerce uma influência, não no sentido de manipular ou dominar as pessoas, mas influência através do poder de Cristo sendo emanado, saindo da sua vida. A vida de Cristo sendo manifestada através de você. E aí as pessoas, assim como elas se sentiam atraídas por Jesus, assim como pessoas se sentiam atraídas pelo apóstolo Pedro, pelo apóstolo Paulo, pelo apóstolo João, pessoas se sentirão atraídas para querer caminhar perto de você, estar perto de você. Não porque o seu nome é conhecido, é importante, porque você tem dinheiro ou isso ou aquilo, mas porque a vida de Cristo flui através da sua vida. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada pelos teus ensinamentos. Obrigada porque o Senhor, Pai, o Senhor nunca nos deixa paralisados, estáticos, num estilo de vida que não é coerente com a tua palavra. O Senhor sempre mexe conosco, o Senhor sempre ministra os nossos corações, o Senhor sempre mostra o caminho da verdade. Muito obrigada por isso, Pai. Pai, eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, que nós sejamos sábios para identificar o estilo de vida que nós estamos levando, para nós termos discernimento sobre o estilo de vida que nós estamos nos sujeitando. Pai, eu oro para que o Senhor ilumine os olhos do nosso coração, do nosso entendimento. Pai, que nós não sejamos tolos de querer viver como o mundo vive, querer poder como o mundo quer, querer ser importante como o mundo diz sobre o que é ser importante, tendo dinheiro, se tornando conhecido. Não, Senhor, mas que nós possamos compreender quem de fato é o mais importante no reino de Deus, assim como nós já vimos durante essa semana, Pai. Que é nos tornando humildes em completa rendição ao Senhor, tendo um coração disponível para a atuação do Senhor, servindo conforme a instrução do Teu Espírito. Que eu e os meus irmãos possamos compreender isso, Pai, e nos sujeitar a esse modelo de vida, a esse estilo de vida que é tão diferente do estilo de vida mundano. Pai, muda em nós o que precisa ser mudado. Mostra o que precisa ser transformado na nossa maneira de pensar, de agir. Nós nos rendemos a Ti, Pai, porque queremos viver a Tua vontade. Queremos viver de acordo com o modelo do Teu reino, Pai. Queremos que de fato a nossa vida seja para a Sua glória, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até segunda-feira.